Olá, turma! Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem é novo por aqui e não me conhece, eu sou tarólogo há 13 anos e há pouco mais de 4 meses eu criei o meu canal aqui na internet. E aqui através desse canal tenho ajudado muitas pessoas com as leituras que são 100% intuitivas, 100% guiadas por Maria Padilha. E gente, enquanto eu vou embaralhando aqui minhas cartas, vou dando os recadinhos, eu já deixei aqui embaixo a minutagem para que vocês, quem já quiser ir direto para a hora da leitura, pode ir para a hora da leitura. E quem quiser ficar aqui comigo, criar uma energia, sejam muito bem-vindos. Vamos criar juntos aqui para que a mensagem trazida por Maria Padilha, ela não somente possa ressoar para a tua vida, mas também que tudo aquilo que for falado aqui realmente possa acontecer para você. Eu acho muito importante que a gente consiga criar essa sintonia. Então, enquanto eu dou os recadinhos, você olha bastante para a chama das velas, pede que Maria Padilha fale com você e que te traga respostas, tá bom? Como eu falo para todo mundo, faz muito pouco tempo que eu criei o meu canal, que eu criei as minhas redes sociais. Então, se gostar da minha leitura, te inscreve aqui, deixa muitos comentários, deixa like, deixa hype, pois dessa forma vocês vão ajudar que o meu conteúdo ele cresça, que o YouTube recomende os meus vídeos para cada vez mais e mais pessoas. E, gente, eu moro na Alemanha, então eu preciso muito de comentários do Brasil, de países que falam português, porque dessa forma, sim, o YouTube vai recomendar os vídeos, eu vou ter mais visualizações, vou poder ganhar com o meu canal. Então, literalmente, através do meu canal, eu vou poder morar no Brasil, vou poder voltar a morar na minha casa e trabalhar com as cartas, que é algo que eu quero muito. Esse canal aqui foi criado porque Maria Padilha transformou a minha história, e eu sempre falei para ela que eu gostaria muito de, quando essa minha história fosse transformada, quando eu saísse lá de onde eu estava, daquela situação difícil, e eu pudesse alcançar novos objetivos, realizar meus sonhos, eu queria muito poder trabalhar com algo que eu pudesse falar para muita gente, que eu pudesse enaltecer o nome de Maria Padilha e ajudar pessoas que também estão tentando sair de uma situação complicada, de uma situação difícil. Então, se você quer ajudar, se você quer fazer parte dessa missão, te inscreve aqui no meu canal, traz muitos likes, muitos comentários. E quero pedir para vocês também me sigam pelas redes sociais. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia, por lá eu posto foto minha, tento aparecer nos stories quando dá tempo, tento sempre criar um conteúdo diferente. E assim que eu voltar a morar no Brasil, gente, vai ter muito conteúdo bacana para vocês. Eu vou construir minha sala de atendimento, vou construir meu estúdio de gravação e vou mostrar tudo para vocês, vocês vão poder acompanhar em tempo real. Além, é claro, também de vou ensinar muitos rituais para vocês, vai ter como que eu cuido de Maria Padilha, enfim, vai ter muita coisa bacana. Me sigam por lá e, gente, peço algo muito importante que eu preciso pedir sempre no início do vídeo. Fiquem atentos com golpe, fiquem atentos com perfil falso. Eu não entro em contato com ninguém, não ofereço trabalhos espirituais online, não ofereço ritualísticas. Então, se alguém entrar em contato com vocês, se cobrar valores de vocês, se cobrar dinheiro de vocês, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço, bloqueia na hora, chama a polícia e me avisa também para que eu possa bloquear essas páginas, tudo bem? Aqui no meu canal as doações, as contribuições, elas são feitas por vocês de forma espontânea. Quem quiser, quem sentir no coração, pode contribuir com o meu canal, mas eu não entro em contato com ninguém e não ofereço trabalhos, tudo bem? Padilha, eu dei os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo, então a partir desse momento eu peço que a senhora feche minha boca, meus olhos, os meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem. Eu te peço, Padilha, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. Eu peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce meu sexto sentido, e que nenhum espírito obsessor tenha força e nem poder, Padilha, de se chegar perto de mim, e nem de impedir a pessoa que está do outro lado da telinha de receber essa resposta. Ao povo cigano eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu vou usar o baralho cigano. Então que a mensagem venha com clareza, com discernimento e que chegue também a quem precisa. Que assim seja e que assim será. Gente, lembrando a todos que as leituras do meu canal não tem texto programado, não tem edição de corte. Eu descubro aqui junto com vocês a mensagem que a Padilha trouxe. Então desejo a todos uma boa sorte, uma ótima leitura e que Padilha fale com você no vídeo de hoje, tudo bem? Como sempre, escolho o montinho da esquerda. E a gente vai vindo aqui então descobrir carta por carta que mensagem a Padilha traz. Nós temos o Rei de Paus como a primeira carta que vem chegando aqui. O Ás de Ouros. O Sete de Ouros. Nós temos a Imperatriz. Nós temos a Rainha de Copas. O Nove de Ouros. A carta dos Enamorados.
o 5 de ouro, o 2 de copas, e nós temos o 2 de ouros, finalizando a primeira parte da leitura. Gente, comenta aqui embaixo pra mim se a iluminação tá boa, porque tá me parecendo um pouquinho escuro, mas às vezes é só porque eu mudo aqui um pouquinho a posição da minha iluminação, para não ficar brilhando tanto nas cartas. Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, que eu não vou usar por enquanto. E se a Padilha pedir, claro, eu peço mais. Aqui nós temos muitas cartas do naipe de ouro aqui na tua leitura. Até mesmo me trazendo algo ligado também ao material, algo ligado a financeiro, algo ligado à dedicação, algo ligado a você ter plantado, algo ligado a você ter ajudado, a você ter feito. Eu vejo que a tua energia, uma energia de que você realmente fez, de que você realmente se dedicou, tá? E claramente aqui é por alguém. Claramente aqui é por alguém, claramente você anda fazendo algo por alguém, ou um relacionamento aí que você tenha se envolvido emocionalmente de forma muito profunda, de forma muito sincera, mas que alguém não foi tão sincero assim com você, que alguém não foi tão equilibrado da maneira como você foi. Eu vejo alguém, inclusive, aqui com a energia do rei de paus, tá? Pode ter sido aí um homem que ele tenha passado pela tua vida, ou se você for homem, uma mulher, claro. Lembrando todos que as leituras aqui elas são gerais para o YouTube, então pode estar de alguma forma espelhada e você precisa absorver para tua vida aquilo que faz sentido, tá? O que não faz sentido você entrega para o universo para que ele leve para quem precisa levar. Eu vejo que uma energia nesse rei de paus de muita autoridade. Alguém passou aqui pela tua vida e uma pessoa com uma energia de autoridade muito forte, uma energia de controle, alguém que de alguma forma conseguiu te dominar, e alguém... Deixa eu só arrumar aqui minha música rapidinho, gente. Alguém que conseguiu te dominar de alguma forma, alguém que conseguiu... Posso até falar assim, uma energia de liderança, tá? Como se fosse um parceiro aqui ao teu lado, e que passou por bons anos, pelo que eu vejo aqui dessa leitura. Aqui a carta dos enamorados me mostra que ele passou por bons anos aqui ao teu lado. Mas essa pessoa não me parece que está na tua vida. Tá? Não vejo que essa pessoa está na tua vida. Eu vejo que essa pessoa ela passou pela tua vida. E ela te deixou com alguns prejuízos, ela te deixou que de alguma forma com perdas. Essa pessoa ela levou mais do que ela trouxe. Até a Padilha me traz isso aqui na minha mente. E esse rei de paus aqui vem me mostrando agora uma energia de justiça caindo sobre ele, uma energia de cobrança caindo sobre ele, que eu até diria que esse poder do rei de paus, ele agora está sendo invertido. É como se tudo que essa pessoa tivesse feito para você, ou a forma como essa pessoa te deixou, principalmente, a Padilha está falando aqui. Eu sei que talvez no teu coração você vê, não é justo o que essa pessoa fez, mas eu acho que é muito mais injusto o como essa pessoa te deixou, pelo que eu tô vendo aqui. E aí eu começo a sentir aqui nessa leitura uma energia de justiça divina muito forte caindo em cima dessa pessoa, hein? As coisas não ficam do jeito que estão. Eu vejo que essa pessoa ela tomou as decisões durante o relacionamento de vocês, que eu torno a falar mais uma vez. Até peço que vocês me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado nessa informação. Mas eu vejo que é um relacionamento que ele foi um relacionamento de muitos anos. Realmente de muitos anos. E essa pessoa durante todos esses anos, ela conseguiu manipular e fazer as coisas da forma como ela queria que fossem feitas. E até mesmo a forma como essa pessoa saiu da tua vida também foi da forma como ela queria que fosse feita. Mas muito mais a gente vai falar não exatamente do que ela fez com você durante os anos de relacionamento, mas pelo que eu vejo que é da forma como ela te deixou. Porque eu não vejo que essa pessoa se preocupou com você. Eu não vejo que essa pessoa se preocupou se você ficaria bem ou não. Se as condições financeiras até mesmo, tá? Se elas foram justas. Eu não tô vendo aqui que foi tão justo, que foi tão equilibrado. Eu não tô vendo que essa troca ou que essa divisão de bens aqui foi algo que tenha te beneficiado também. Pode até você ter ficado com bem material, pode até ser que sim. Mas eu vejo que tem muitas perdas aqui em cima de você. Sim, realmente. E fala muito sobre o financeiro, tá? Como se essa pessoa tivesse até mesmo te usado financeiramente. Gente, eu já vou pedir um comentário, porque pelo que eu tô percebendo aqui, eu vou mergulhar dentro dessa leitura.
E eu quero poder me sentir livre, eu quero poder me sentir sem pressão, sabe? Sem ter que ficar pensando que eu tô gravando vídeo, que precisa ter um cronograma. Então eu já vou te pedir a palavra justiça para que você bote aqui embaixo, nos comentários, se essa leitura já começa a fazer sentido para você, se ela já começa a ressoar para tua vida. Porque assim, dessa forma, eu posso ficar aqui à vontade e saber que vai ter engajamento no vídeo. E lembrando vocês também que se a leitura não ressoa para você no vídeo de hoje, mas se você tá aqui porque gosta do meu conteúdo, porque gosta de me assistir, então me ajude bastante com o engajamento, deixe comentários aqui, deixe um comentário de apoio para quem tá precisando, tá bom? Eu vejo que esse ás de ouros que ele vem aqui, ele vem saindo da nuvem como se fosse literalmente a espiritualidade chegando aqui para te falar que essa cobrança, eu ia falar colheita porque eu olhei para cá, vou até pegar o 7 de ouro já junto. Para você é uma colheita, tá? Essa justiça divina aqui de alguma forma ela é uma colheita para você. Mas para essa pessoa foi o que ela plantou. Foi exatamente isso. A gente colhe aquilo que a gente planta. E essa pessoa plantou injustiça na tua vida. Essa pessoa plantou aqui realmente, ela além de ter mexido com os teus sentimentos, né? Além de ter feito aqui como dois de ouros que vem chegando aqui, além de ter manipulado os teus sentimentos, eu vejo que essa pessoa ela planejou muito bem esse afastamento da tua vida. Por mais que esse relacionamento possa ter acabado de uma forma muito brusca, de uma forma que para você parece até que foi muito rápido, eu vejo que essa pessoa ela realmente planejou, muito bem planejado. E agora ela colhe o que ela planta. Mas da mesma forma, saiba que você também colhe esse bem, tá? A Padilha manda te falar. O teu financeiro que ele volta a se organizar, ele se reorganiza. A tua vida material ela começa a fluir, ela começa a caminhar. Talvez essa pessoa realmente tenha te deixado aqui numa situação muito difícil, muito complicada. Mas muito mais do que difícil, até mesmo sem ajuda, tá? É como se essa pessoa não estivesse te ajudando. Ou como se ela não tivesse te ajudado. Mas financeiramente as coisas começam. Materialmente para você as coisas começam a fluir. E essa pessoa de alguma forma ela vai ter perdas. De alguma forma essa pessoa ela vai ser cobrada. Pela forma como ela fez com você. Porque não foi justa. A Padilha fala que em alguns casos aqui, se vocês tiveram filhos juntos e essa pessoa não ajudou esse filho, não ajudou essa filha, sabe, se não pagou pensão ou se não pagou algo que tenha sido justo, tudo isso aqui vem sendo cobrado. A Padilha pede, não precisa fazer nada com a tua mão, tá? Você não precisa cobrar com a tua própria mão. A vida está cobrando, a vida vai cobrar. E claramente me mostra que a energia de um homem. Se tiver espelhada, se você for homem, que for uma mulher, tá? Fica aqui na leitura, se ela ressoar para você também, comenta aqui embaixo para mim. Mas eu vejo claramente aqui que a minha consulente dessa leitura é uma mulher, eu vejo que é uma energia feminina. Porque eu vejo que é um homem que está sendo cobrado. Ou a não ser que você seja um casal gay também, por que que não, né? Porque eu vejo claramente aqui um homem sendo cobrado. E o 7 de ouros, ele fala muito sobre plantio, tá? Ele fala sobre a gente plantar, a gente colhe o que a gente planta. E quando eu vejo esse ás saindo aqui, esse ás de ouros aqui saindo, é literalmente, se tu plantou isso, tu vai colher isso. Você tá vendo que ele plantou ouros, ele vai colher ouros. Um exemplo, né, que eu tô te dando, pra você entender. Então, se essa pessoa plantou aqui desordem na tua vida, ela vai colher desordem. Se ela plantou injustiça na tua vida, ela vai colher injustiça. Não tem como ser de outra forma. Eu vejo aqui que por um bom tempo ele até te tratou assim como que é uma imperatriz, uma energia realmente... Uma energia de... Como se ele tivesse te protegido, sabe? Como se ele tivesse cuidado de você. Como se de alguma forma ele tivesse... Eu sinto você com uma energia de mãe, sabe? Eu olho pra cara da Imperatriz. É como se ele realmente tivesse te valorizado como mulher. Como mãe, com certeza que você foi uma mãe maravilhosa. Maravilhosa. Eu vejo que você num senso de energia acolhedora, sabe? Em cima de você. Você realmente é essa pessoa. Você realmente é uma pessoa protegida de força feminina. Mais uma vez a Padilha pede pra me falar aqui. Uma cliente feminina tá aqui nessa leitura. É para um grupo de mulheres, com certeza. E, gente, eu sei que isso aqui às vezes até me atrapalha com a visualização, porque os homens costumam sair da leitura. Mas quando a Padilha fala, é inevitável, sabe? Eu preciso soltar. Então eu vejo você aqui com a energia da Imperatriz. Uma energia de força feminina. Uma energia de cuidado, de cuidadora. Você cuidou desse homem também. E até mesmo muito desse crescimento financeiro na vida dele foi graças a você.
A tua energia que é uma energia de cuidadora, uma energia de... Não vou falar que é algo, mas não me interpreta mal, tá? Uma energia de dona de casa. Mas não é que você seja... É porque a gente fala hoje em dia dona de casa, as mulheres acham que a mulher também tem o direito de trabalhar fora, e realmente tem, tá, gente? Realmente tem. Mas sabe assim, quando eu falo dona do lar, dona de casa, eu quero dizer muito mais aquela mulher que realmente cuida do lar, cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos. Uma energia de proteção de lar, sabe? É assim que eu te vejo. Ou não sei também se para algumas de vocês aqui tiveram que largar da profissão para cuidar da casa, para cuidar do marido. Tem homem que às vezes também faz a mulher largar tudo para ficar cuidando dele, cuidando da casa, né? Vai saber. Mas eu vejo que você executou muito bem esse papel. A energia da Imperatriz, ela tá aqui me mostrando que você realmente executou muito bem. E os seus filhos, se você tem filhos, eles reconhecem isso. E essa pessoa também, por mais que ela tenha saído da tua vida, ela reconhece isso. Foram escolhas erradas que ele tomou, foram atitudes erradas entre muitas atitudes aqui na vida, né? Que ele tomou, de ter te deixado. A Rainha de Copas, ela mostra que a tua intuição, ela já vinha falando contigo há muito tempo. Por mais que aqui que ele conseguia mexer com o teu emocional, por mais que ele conseguia mexer com o teu psicológico, por mais que você se entregou porque você realmente amou, por mais que as tuas emoções elas foram 100% sinceras, eu vejo aqui que você com energias muito sinceras, assim como mostrou você com a energia da Imperatriz, onde você realmente foi uma leoa cuidando da tua casa, cuidando dele, cuidando dos filhos, ajudando até mesmo com as finanças dentro de casa. Aqui mostra também você com um sentimento muito verdadeiro. E realmente eu sinto em você uma energia muito de proteção, tá? Eu sinto você uma mulher muito protetora, muito cuidadora. E não só com ele, tá? Mas até mesmo com outras pessoas, com família também. Você é uma pessoa muito bem conectada. E por isso que a espiritualidade está aqui falando com você. E por isso que a Padilha está pedindo para te avisar, já que você é tão conectada com a espiritualidade, que a justiça divina ela vai ser feita. E está sendo feita também uma limpeza energética em cima de você. Você é conectada espiritualmente para isso. Quando eu falo assim, essa energia de dona de casa, essa energia de casa, de mulher de casa, me vem muito na mente uma mulher de fé. Sabe assim, a mulher que abençoa o seu lar, a mulher que abençoa a sua casa. Essa energia que eu vejo em cima de você. E realmente você não merecia o que esse homem, o que esse rei de paus fez aqui. Eu tento até levar essa leitura aqui para homens também, tá? E se estiver ressoando, gente, se você for homem e está aqui me assistindo, absorve essa leitura, tá? Absorve essa leitura. Se você acha que mesmo assim tá fazendo sentido para tudo que eu tô te falando. Se você foi um homem com todas essas características aqui que eu também tô descrevendo. Mas é que eu sinto muito de falar que eu vejo uma energia feminina. Para onde eu olho aqui, tá? Ou então um casal gay, né, como eu falei. Esse nove de ouros. Você vai voltar a ser independente. Podia falar que volta a tua independência. Você consegue organizar e reorganizar a tua vida financeira, a tua vida pessoal. E você vai ser recompensada de forma individual, tá? Você vai ser recompensada de forma individual. A tua estabilidade ela vai voltar porque ela é merecida. E a tua colheita, como eu falei, assim como ele plantou também essa injustiça, você plantou muitas coisas boas. Então a tua colheita ela chega também, ela está chegando também. Tem um fluxo espiritual muito bonito aqui em cima de você, aqui nessa leitura. Te trazendo muita segurança e restaurando. Eu vejo as coisas realmente restaurando aqui na tua vida. Eu não sei se você crê em energia kármica, tá? Eu não sei se você crê em energia kármica. Eu creio, eu acredito muito, acho. Existem pessoas que passam pela nossa vida realmente com essa energia. Tem coisas lá de outras vidas que a gente vem, cumprindo aqui nessa terra, aqui nesse plano, nessa matéria, dessa vez agora. Existem muitas coisas de outras vidas que elas estão se encerrando agora aqui pra gente também. Faz parte da missão. E eu vejo que esse relacionamento aqui na tua vida, ele foi algo muito kármico, ele foi algo realmente de outras vidas, tá? Quando você pensou, por algumas vezes que você tenha pensado que essa pessoa, que vocês têm uma história muito forte, que vocês tiveram uma história muito forte, é porque realmente vocês têm uma história de uma outra vida.
É algo kármico isso que viveu aqui com vocês. Mas a Padilha pede que eu te avise que não é porque é de outras vidas que pode continuar para as próximas, sabe? Tem coisas que fazem parte da nossa evolução e que se encerram por aqui. Afinal, a gente vem para cá também para cumprir missões, né? E aí, para que você não fique arrastando para frente, para que você não fique arrastando, se sentindo culpada, para que você não fique sentindo que você não está conseguindo seguir em frente, porque você se sente presa a essa pessoa, você precisa largar, você agora precisa deixar ir. A história de vocês aconteceu, teve muitas cobranças sim, teve muito peso, essa pessoa fez muitas escolhas erradas, muitas formas como essa pessoa te tratou eu vejo que realmente não foram justas, e por isso a Padilha te trouxe até aqui, para que você entenda que você merecidamente agora pode seguir em frente. Não pensa que essa pessoa está sorrindo, que essa pessoa está num outro relacionamento feliz, que a vida dela está mil maravilhas, porque não está. Às vezes essa pessoa está tentando, de alguma forma, fugir da realidade, sabe? Tentando seguir outros caminhos, tentando, de alguma forma, seguir outros horizontes, mentindo para ela mesma, tentando se enganar com pequenas felicidades. Que às vezes quem não é feliz tenta, de alguma forma, encontrar pequenas coisinhas para tentar, sabe, mostrar que está sendo, mas nem sempre é. Porque eu vejo que essa pessoa na energia agora dos 5 de ouros, que infelizmente é uma energia de miséria, tá? É uma energia de perda para quem te feriu. Eu falo e repito, é uma energia de perda para quem te feriu. E se você sente também que tem outras pessoas aqui ao teu lado que foram responsáveis por essas perdas, se você sente que alguém da tua família também possa ser responsável por isso, se você sente que alguém tenha entrado na mente dessa pessoa, ou mãe dele, ou irmão, ou parente, ou amante, se você sente que alguém entrou na mente aqui também dessa pessoa, eu te falo, todas essas pessoas aqui que de alguma forma te feriram, elas vão perder. Porque eu vejo aqui, ó, energia de escassez em cima. Eu só espero que essa pessoa não queira retornar pra tua vida, de verdade. Eu sinto que é uma energia muito forte de retorno, tá? Aqui, ó, tem arrependimento e talvez essa pessoa até mesmo te procurando, já chegar ali. Mas eu só espero que essa pessoa que ela não queira retornar escassa. Depois de ter te abandonado, desse abandono que pra mim ele é kármico, tá? De que é encerramento de ciclo realmente. Eu acho que até você já tá acordando, acho que você já tá entendendo que você não quer mais pra tua vida, que você quer algo novo realmente. Essa pessoa vai sofrer consequências, gente, é inevitável. É inevitável. Eu sinto uma energia fria, eu olho pra cá é como se essa estrada aqui fosse gelo, tá vendo? Esse branco aqui, ó, como se fosse... Me remete muito a uma cena aqui na minha mente, até mesmo aqui da Europa, assim, de frio, sabe? De inverno, de neve, onde essa pessoa tá caminhando de uma forma... É como se fosse uma energia fria que eu tô sentindo, sabe? Como se ela tivesse realmente numa energia fria, numa cobrança, sabe? Num sentimento vazio, que foi o que ela te deixou. Como se nem os dias de sol servissem, tá? Pra aquecer esse sentimento. Eu não vou falar miséria porque eu não desejo pra ninguém. Eu realmente não desejo pra ninguém. Mas se essa pessoa que ela mexeu com o teu financeiro, que ela realmente seja cobrada. Porque eu vejo que você construiu junto com ela esse financeiro. Então não é justo. Não vejo como sendo nada justo. Que essa pessoa tenha saído da tua vida e te deixado como te deixou. O 2 de copas, ele tá aqui para me mostrar um reencontro. Então, mais uma vez eu vou te falar, se essa pessoa te procurar, pensa bem se você vai aceitar. Pensa muito bem. A conexão entre vocês ela foi muito verdadeira. Das duas partes por muito tempo, tá? Mas os últimos anos, eu vejo que foi verdadeira somente da tua parte. Não foi verdadeira mais da parte dessa pessoa. Esse equilíbrio aqui, ele já não estava mais acontecendo. Por muitos anos aconteceu sim. Por muitos anos vocês foram parceiros, vocês foram unidos, foi verdadeiro, mas depois teve muito desequilíbrio. Depois eu vejo aqui que já não foi mais tão sincera essa troca. Não foi mais uma troca sincera, não foi mais uma união sincera.
E a energia de vocês já não estava mais alinhada. Você tentou insistir, você tentou, talvez até você não quis enxergar, ou você realmente não enxergou, mas não estava mais alinhado como foi. E essa pessoa se organizou sim, essa pessoa pensou sim em como ela faria, a forma como as coisas aconteceriam, tá? Essa pessoa encerrou esse ciclo e de uma forma muito bem organizada para ela. Para ela. Por isso que é onde eu sinto que a energia que você talvez foi pega de surpresa de alguma forma. Por isso que eu sinto que essa energia de como se ele pensou apenas nele, infelizmente. É realmente uma energia de rei de paus. E não que essa carta seja negativa, tá? O rei de paus não é uma carta negativa. Mas muitas vezes ele traz uma energia... Muitas vezes ele traz uma energia de um homem mais narcisista, mais controlador. Infelizmente é o que eu tô vendo aqui nessa leitura. Padia te trouxe daqui para que você entenda, para que você também consiga colocar um ponto final, para que você limpe o teu coração, para que você siga em frente. A gente está aqui falando um pouco sobre o teu passado para conseguir colocar um ponto final, porque às vezes tem pessoas, talvez eu pelo menos penso assim, sabe, que leituras como essa que são importantes para que você consiga colocar um ponto final e seguir em frente. Porque senão não adianta a espiritualidade querer te trazer coisas novas, não adianta a espiritualidade querer te entregar um novo caminho, novas pessoas, um novo amor, sendo que você ainda está presa em mágoas, sendo que você ainda está presa, sabe, em perdão, sendo que você ainda está presa na injustiça, como é esse caso aqui de hoje. Então, às vezes é interessante uma leitura como essa para que você consiga entender, beleza, agora a justiça divina já me falou que está agindo, a espiritualidade falou comigo que vai agir e agora eu posso seguir minha vida em frente. Que é isso que eu quero. Eu quero que você siga em frente depois dessa leitura. Deixe que a espiritualidade cobre. Porque aqui realmente vai ter. E claramente aqui nessa leitura mostra, hein? Cada um vai colher o que plantou. Você colhe que as suas colheitas são positivas. O teu financeiro, que ele se reorganiza, se foi essa aqui a tua questão. Se ele te deixou aí com o teu financeiro bagunçado. E essa pessoa vai ser cobrada pelas coisas que ela fez. Vamos lá então, o povo cigano, eu peço agora licença e permissão. E peço confirmação ou algo de novo que a minha cliente precisa ficar sabendo. Tem muito futuro chegando para você, tem muita coisa boa, mas você precisa tirar do teu coração. É meio que assim, ó, eu preciso tirar essa pessoa da minha mente, eu sinto que ele me puxa, eu sinto que ele me bloqueia, eu sinto que de alguma forma essa pessoa que me mantém parada, sabe? Que é a energia que essa pessoa tá, infelizmente. Essa pessoa que ela tá nessa energia de estagnação. Mas até para que você possa se abrir pro novo, aqui nessa tua segunda linha, claramente eu vejo, para que você possa receber aqui o que a espiritualidade quer te trazer de positivo, você também tem que escolher, sabe? Você também tem que escolher seguir em frente. Porque senão você continua aqui presa, atacada nessa energia que essa pessoa tá, que é uma energia de cobrança. E infelizmente, gente, vocês podem pesquisar aí, vocês podem ler um pouco sobre a espiritualidade. Às vezes a gente fica preso a uma pessoa que tá presa na miséria, a gente também fica, tá? Aí a vida da pessoa tá lá, ó, estagnada, não consegue andar, e a gente fica preso a ela, a gente automaticamente fica preso nessa energia da pessoa. Por isso que é muito importante, às vezes, a gente também se liberar do passado, liberar de quem fez mal pra gente de alguma forma. Eu gosto, aprendi isso com meu marido, eu gosto muito de encerrar os ciclos com as pessoas, colocar um ponto final em cada história, para que eu consiga seguir em frente em paz. Tá? Então eu acho que é necessário que você faça isso também. É necessário que você consiga colocar um ponto final aqui nessa história. A carta do cão, ela mostra que você foi muito fiel aos princípios, você foi muito fiel aqui ao relacionamento, à casa. Mais uma vez aqui a tua energia, aqui ó, como a energia do cão, energia de proteção. Lembra que eu te falei lá atrás que eu via essa energia aqui em cima de você? Você é uma pessoa que protege, você é uma pessoa... Essa é a tua energia realmente, uma energia de cuidado. E o cão, ele remete muito a cuidado, né? Ainda mais que eu vejo aqui como um cão de guarda, tá vendo ali que ele tem a casinha dele, que é um cão que dorme na rua, né? Na rua que eu digo no quintal. Quando remete a um cão de quintal, é um cão de guarda, não é o cão que tá dentro de casa. Então é uma energia realmente de proteção, você tem muita proteção espiritual e você também automaticamente você é uma pessoa que protege as outras pessoas, que cuida, que zela. Mas agora nesse momento aqui, ó, é necessário. Tem essas nuvens que elas estão passando, ó. Tá vendo que tem as nuvens mais amarelinhas, tem as mais clarinhas? Realmente tá passando, tá indo. Então agora você precisa que se apegar à tua própria energia.
Você precisa que cuidar, o cuidado agora, toda essa proteção que você dedica aos outros, todo esse cuidado que você tem com os outros, agora você precisa ter com você mesmo. É o momento de você se cuidar, é o momento de você... Deixa passar o que é do passado, tá? Deixa passar literalmente. Te desprende. A espiritualidade, ela tá cobrando por você. Essa pessoa ela vai colher tudo que é dela. Ó aqui, a cobra. Atenção, cuidado. Eu vejo muito mais como cuidado. Eu olho pra carta da cobra, realmente é isso, tá? Porque ela tá aqui, ela tá pronta pra dar o bote, ela tá pronta que tá escondidinha aqui ó, entre as folhas, entre o mato. Então não cai na lábia dessa pessoa novamente. Se ela te procurar, se essa pessoa que te procurar, se ela tentar uma reconciliação de alguma forma, se essa pessoa te procurar para uma conversa, não pensa que mudou. Uma vez eu falei algo no meu vídeo e vou repetir aqui. Não é porque a pessoa ficou velha que ela ficou santa. Sabe, eu tenho muito esse pensamento aqui comigo já há muitos anos. Às vezes passa o tempo, a pessoa depois se sente mais velha, se sente sozinha e precisa de cuidados. E aí sabe que vai encontrar em você essa energia, né? Porque você realmente cuida, porque você realmente protege. Aí é fácil, né? Enquanto tava no auge, enquanto tava com força, enquanto tava aí o garanhão, aí achou que podia fazer o que quisesse, né? De repente até ir pra lá, ficar com outras mulheres, com mulher mais nova, enfim. Aí depois se sente mais velho, precisa de cuidado, não quer terminar a vida sozinho, aí quer voltar pra você porque a bonita vai cuidar. Se essa pessoa te procurar, não aceita, tá? Que energia da cobra, energia de falsidade e traição. Como eu sempre falo, não é porque ficou velho que ficou santo. Infelizmente é a verdade, gente. Tem muita. Às vezes pensei, mas coitadinho, agora tá velhinho. Ah, coitadinho. Tá bom. Ó, aqui, ó. É a energia dele, realmente. Essa cobra que é a energia dele, que o urso. Lembra que eu falei ali do rei de paus? Que é aquela energia mais narcisista? O urso, muitas vezes, ele é esse controlador, realmente. Esse homem, ele foi assim na tua vida. O urso, ele fala muitas vezes sobre ciúme. Ele é uma carta que ele traz essa energia assim. Às vezes, por lado amoroso, ele fala muito sobre a questão do poder, tá? A energia dele. A energia do poder, a energia do controle. É de proteção também, mas é a proteção ele encontra em você, tá? Ele não quer te proteger. Talvez ele até pode tentar, se você passar por uma situação complicada ou uma situação difícil, ele querer chegar como protetor, como, sabe assim, como cuidador, mas não cai nessa não, tá? Não cai nessa não, sinceramente. Ele pode até querer chegar aí na tua vida com esse intuito de cuidar, de proteção, de querer cuidar de você, mas não. E mais uma vez aqui a lua, agora a tua intuição. A tua intuição já vem te avisando tudo isso. Então, provavelmente a tua espiritualidade já tem tentado se comunicar com você, já tem tentado te mostrar, você já tenha recebido mensagens, e até peço que você me confirme aqui nos comentários se você já recebeu mensagens de que essa pessoa pode voltar a te procurar. E às vezes a gente não espera, gente, infelizmente. Às vezes a gente não espera que alguém, depois de ter feito tudo o que fez, possa voltar a querer procurar a gente, sabe, querer tentar de novo, ou sabe com que discurso que possa ser que chegue aqui na tua vida. Mas ele vem a te procurar. Essa pessoa ela vem aqui te procurar. Eu acredito que você chegou até essa leitura porque a Padilha quer te dizer isso, sabe? Que você realmente vai ser, eu não vou dizer, não é exatamente vingada, mas você vai ser cobrado, tá? Vai ser cobrado dessa pessoa e pode ser ainda que ela tenha a cara de pau de te procurar. Mas aí escuta o que eu tô te falando. Se fizer sentido pra você essa leitura, se ele for até um homem mais velho, até porque eu vejo que foi um relacionamento bem longo, pelo que eu tô vendo aqui. Então provavelmente pode ter sido que ele foi um homem mais velho. Até que ele capaz de pudesse me confirmar de alguma forma, mas eu vejo que sim. Eu vejo que ele foi um homem mais velho e que se ele quiser vir aqui a te procurar, que de alguma forma você entenda que essa mensagem, que você entenda que essa... Só fazendo só aqui a confirmação, tá, gente? Realmente, que a Padilha me confirmou. Eu perguntei pra ela se era um homem mais velho, apareceu aqui a casa. Essas cartas aqui são bem pequenininhas, para vídeo não é tão bom, mas eu vou te mostrar assim, ó. Apareceu aqui a casa, apareceu aqui o homem, tá vendo aqui a figura? Apareceu aqui o homem e apareceu o urso como sendo o controlador, como sendo aí o narcisista, a pessoa que te fez. Então aqui a Padilha confirma, realmente, essa leitura aqui é para uma mulher, que a minha consulente que é uma mulher, e no caso, um homem foi quem fez tudo isso aqui na tua vida. Desculpem os homens que estão aqui nessa leitura, se vocês quiserem agregar para vocês, se vocês acham que realmente fez sentido também. Ou um casal homossexual, de repente um casal lésbica, sabe? Algo nesse sentido. Mas o que eu vejo realmente aqui é que a minha consulente é uma mulher
e foi um homem que passou pela tua vida e fez essa bagunça aqui. E muito mais do que todas as coisas que ele te fez, tá? Eu não abordei tanto aqui nessa leitura. Eu acho que não é necessário eu abordar as coisas que ele te fez referentes à traição, referente a outras perdas financeiras, referente a traumas, enfim. É muito mais sobre a forma como ele te deixou e talvez a cara de pau dele de querer voltar. E a Padilha te fala pra você não aceitar. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava, eu acho que a leitura ficou bem completa. Olha, se fosse particular, teria sido muito boa essa leitura. E eu acho que eu consegui falar tudo que eu precisava, gente. Se gostaram da minha leitura, peço pra vocês muitos comentários, muitos likes, muitos hypes. Vai ser muito importante, gente. Eu tenho a meta de 15 mil pessoas até o dia 16 de agosto, conto muito com vocês. E quero lembrar também, gente, para que eu volte a morar no Brasil, eu preciso muito que o meu canal dê certo, que ele funcione, que eu possa ganhar com ele. Então, se você sentir no coração e quiser ajudar o meu canal, tem um botão de membros aqui embaixo. Tem 2 valores bem acessíveis, ou então vocês podem fazer doação livre a partir de R$1, 1, 3, 5, 7 reais, através do Live Pix que está na descrição do meu vídeo, ou então através do Pix, que a chave é herdeirodamagia@gmail.com. Eu coloco o nome de todas as pessoas que ajudam o meu canal aqui no Caderno de Maria Padilha. E aqui eu peço para Padilha, todos os dias eu faço minhas rezas, minhas orações. E eu peço para Padilha que abençoe todos que estão me abençoando. Inclusive, se vocês andarem perdendo do sono por aí, vocês que já me ajudaram no meu canal, ali por volta das 3 da manhã, que é o horário da Padilha, saiba que ela está trabalhando em algo na tua vida, algum tipo de proteção, alguma abertura de caminho, algo que você esteja precisando, tá bom? Então eu coloco os nomes aqui no caderno, todos os dias eu faço minhas rezas, faço minhas orações. Eu peço que a Padilha abençoe 7 vezes mais a doação que vocês fizerem pro meu canal. E lembrando todos também que em novembro esse caderno ele vai comigo até a Espanha, na casa de banho de Maria Padilha, onde lá também vou fazer minhas rezas, minhas orações. É um local que os filhos de Maria Padilha sonham em conhecer, eu sonho em conhecer, então eu estou indo até lá em novembro, antes de voltar a morar no Brasil. E a doação de vocês vai ser muito importante para mim, tá bom? Vai me ajudar a construir minha sala de atendimento, vai me ajudar com que eu possa viver do meu canal. Então, se você sentir no meu coração, se tem condição financeira, tá bom? É livre, é espontâneo, é como você quiser, tá bom? Bom, gente, deixa um beijo no coração de todos. Lembrando a todos, vídeos diariamente, segunda a sexta-feira, perdão, no meu canal, sempre às 17 horas. A gente se vê amanhã, então, em mais uma leitura. Tchau, tchau.